no final dos anos 80, talvez começo dos anos 90, surgiu um movimento muito forte que veio dos Estados Unidos, que é um movimento de batalha espiritual. O foco desse movimento era exatamente trazer à tona essa guerra contra espíritos malignos e explicar o fato de que algumas pessoas continuam empacadas mesmo depois de vir a Cristo e começar a frequentar a igreja e de professar a fé. Então, para esses pastores e os líderes desse movimento, muitas coisas que acontecem no cotidiano das pessoas têm a ver com maldições que não foram quebradas e que precisam ser quebradas por causa de pactos que elas eventualmente possam ter feito antes de vir ao cristianismo, antes de conhecer a Jesus, e que eles trazem essas maldições porque, teoricamente, pela explicação teológica deles, essas pessoas deram direito para que Satanás agisse nas suas vidas e esses direitos precisam ser quebrados, né? Então, eles ensinam que esses direitos precisam ser mapeados e que você precisa reconhecer, identificar possíveis pactos e possíveis alianças que você possa ter feito com espíritos malignos para que esses espíritos, de fato, parem de agir na sua vida, né? O outro movimento, que é um pouco mais moderno e que tem a ver um pouco com essa linha, é o movimento neopentecostal, que prega, e o movimento pentecostal pega um pouco isso emprestado também, talvez não o pentecostalismo clássico, mas o pentecostal mais moderno. Eles pegam um pouco desse movimento de que existem trabalhos malignos, né, obras de macumbaria, de feitiçaria feitas contra as pessoas que têm poder de deixar essas pessoas travadas e que essas pessoas não consigam realizar certas coisas. Então é muito comum você entrar nas redes sociais e encontrar pessoas pedindo oração e revelação para os profetas de internet, e esses profetas falando, olha, Deus está quebrando uma obra de feitiçaria que foi feita contra a sua vida, e tal, e a pessoa amém, aí ela faz um pix e paga uma oferta lá para esses profetas, né. Então, bom, feito esse contexto, vamos para uma primeira coisa que a gente precisa ter claro para a gente entender como isso funciona biblicamente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existiu uma época na igreja em que coisas passaram a ser acrescentadas às escrituras, né? Então, a igreja começou lá com os apóstolos, né? Veio da aliança do Antigo Testamento, e os apóstolos começam a escrever as suas cartas inspiradas por Deus, e essa inspiração gera o Novo Testamento e essa nova aliança de Deus com a igreja. Mas a partir de determinado momento, essa igreja começa a acrescentar coisas às escrituras, inclusive novos livros que foram descobertos e etc. E essa igreja começa a trabalhar com uma fé paralela às escrituras, que é chamada de tradição. Essa tradição, basicamente, é a confissão dos bispos e dos papas relacionados ao que eles acham certo e a forma como eles interpretam o texto bíblico, né? A Igreja Católica gerou tudo isso, e a Reforma Protestante vem para contestar a ideia de que a gente precisa de algo além da Bíblia para ser a nossa regra de fé e de prática. Então, o que eu vou fazer e no que eu vou crer, tudo foi revelado na Bíblia. Eu não preciso de nenhum outro tipo de fé além daquilo que está nas Escrituras, né? A Reforma Protestante trata isso como sola Escritura, ou seja, só a Escritura é o suficiente, partindo do pressuposto de que tudo que Deus gostaria que você soubesse, Ele com certeza revelou nas Escrituras, e qualquer outra coisa que vai além das Escrituras corre o risco de ser uma mentira, né? Corre o risco de não ser verdade.